do Juliano. Faz agora ou pode fazer? Pro Ricardo. Sobre o caso da Léia e do Juliano. A Léia Maria, né? Isso. Ó, a Luciana Juliano Matos, Gaspar, né? Isso. A Luciana Matos mandou aqui o seguinte, ó. Ventura, você fez a leitura do Juliano e da Léia. Há 2 meses eles foram em um podcast e já mostravam sinais de abuso. O host, né, do podcast parava às vezes. E você assistiu o episódio? Pode comentar sobre o tema, adoro o seu trabalho. Legal. E aí tem só um complemento, né, dessa pergunta, que ela fala assim, complementando, no podcast a Léia era interrompida ofensivamente. Juliano levava a mão com os dedos esticados muito próximo ao rosto dela, e a Léia também estava tensa demais e se afastava com medo ao menor movimento brusco dele. Olha que interessante. Tem o lance, né, Rosângela, como você mesmo falou, que a pessoa vem com viés da confirmação. Então, depois que acontece alguma coisa, as pessoas vão começar a achar pelo em ovo. Então, tem que tomar muito cuidado. Eu não vi esse podcast, mas o que eu vi da análise da menina, da Lia, né, falando, relatando o que tinha acontecido, né, ela com o braço na tipóia e tal. Aí depois o próprio Juliano... Mas só para deixar claro, não foi nesse podcast. Isso que não foi. Eles vieram aqui há muito tempo. Certo. Há 1 ano ou 2 anos atrás. Então, a princípio, eu até achei que era uma pegadinha. Porque tava muito gabaritado. Tava muito assim... O jeito dela falar tava muito sereno, entre aspas, no primeiro. No segundo, ela tava com muita raiva. Ela tinha raiva e dor. As expressões dela, mas bem assim, não eram tão visíveis. Você via bem micro expressões mesmo de raiva e de dor. E o jeito que ele conta a relação deles é um jeito que você vai gabaritar uma pessoa que realmente parece que está dentro de um relacionamento extremamente possessivo. Então, a maneira que ele fala dela é de uma maneira muito de posse. Tô falando na hora que ele dá Na hora que ele fala, olha, eu quero entender o que aconteceu, porque ela precisa da minha proteção. Quando a gente discute, eu saio de casa. Quando a gente briga... Desde que ela veio da Alemanha, eu cuido dela. Poxa, mas ela não sabe que tá mentindo. Entendeu? Ela não sabe que ela está mentindo. Ele falou isso? E várias outras coisas, né, nesse sentido. Que ela precisa desmentir. Então você vê pelo jeito dele se expressar, e aí eu dou aí o benefício da dúvida. Eu não estou tirando a culpa dele, mas em algum ponto eu achei até que ele, eu falei, não tira a culpa, mas eu não sei se ele tem a total consciência que ele é um cara abusivo. Entendi. Você tá entendendo? Eu não sei se é por aprendizado de comportamento. Mas quem é abusivo, eu acho que não sente que é abusivo. Não, tem gente que sabe. Ah, é? Sabe e sente prazer. Tá. Que é um relacionamento patológico. Ele tem a pessoa como um ratinho de laboratório. Sim. Agora, tem alguns que não sabem. É impressionante. O cara acredita que aquilo realmente é uma proteção, que aquilo... Mas, de novo, eu não estou tirando a culpabilidade dele. Eu não sei se ele não tem ideia... da gravidade daquilo que ele estava fazendo. De fato, ele sabe que estava fazendo algo errado, mas ele talvez não saiba o quanto aquilo era ruim para ela, ao nível que estava sendo, de agressões contundentes, o isolamento da menina, colocando ela realmente como quase que um penduricalho ali da relação. Quando as coisas não eram do jeito que ele queria, ele saía de casa, e esse lance de sair de casa é muito chato, principalmente para a mulher. Não é só o homem que sai de casa, mas normalmente porque você ama aquela pessoa. Então imagina, saiu de casa. Eu não sei se esse cara foi se matar, eu não sei se esse cara... como o próprio Lênin já passou por isso. Eu vou me matar. Então na discussão, ou você aceita o que eu quero, ou eu vou me matar. Normalmente é assim. Pô, você não aguenta mais, eu vou me matar. Então quer dizer, eu não aguento mais, vou sair de casa. Vou sair de casa para quê? Para ir para a zona? Vou sair de casa para me drogar? Vou sair de casa para sumir e nunca mais voltar? E aí até que chegou um ponto que foi o ponto da virada. Ele volta e ela não tá mais lá. Você entendeu? Então, para mim, foi gabaritado.
tanto a maneira que na primeira eu achei que era uma pegadinha. Na segunda, você percebe que realmente ela está muito abalada, extremamente abalada, e ele está claramente... ele descreveu... Por isso que eu falo, se ele soubesse o que estava fazendo, ele não teria criado artifícios para eu descobrir aquilo. Provas tá contra si. Ele estava produzindo provas contra si. Talvez não de forma tão clara, porque eu consigo perceber por conta da narrativa, por jeito que ele fala. Mas se ele quisesse esconder, ele não falaria certas coisas. Por isso que eu acho que ele passou do limite de ele até mesmo perceber o quão grave era o que ele estava fazendo. Entendeu? E tanto é que muitas vezes, quando eu relato relacionamentos abusivos, relacionamento patológico, que acontece muito, principalmente quando a gente faz a semana. Vou até aproveitar, porque vai ter a semana Chega de Mentiras. E na semana Chega de Mentiras, que vai acontecer logo na primeira semana de abril, se cadastre lá em nãomintapramim.com.br, porque é muito importante isso. É gratuito e tudo mais. E eu dou ali alguns indícios de como você entender se você está dentro de um relacionamento patológico e abusivo. Que é diferente você estar com um canalha. É diferente se você estar com um golpista. É que nem o canalha, você identifica muito fácil. Canalha, o cara, eu estou num relacionamento abusivo porque meu marido bebe. Não, você está com um cachaceiro. Eu estou num relacionamento abusivo porque o meu marido me trai. Não, você está com um canalha. O cara te trai. Se você identifica, tá fácil. Eu não estou dizendo que o relacionamento abusivo não tem a traição, não tem a droga, não tem o abuso, a bebedeira, a porrada, né, a violência. Mas quando você identifica e sente raiva disso, você está num relacionamento com um canalha. O problema do patológico é que você passa às vezes anos, que talvez foi o que aconteceu com essa menina. Foram 7 anos. 7 anos. Porque você é abusada e continua amando. E aí cria uma loucura na tua cabeça. Porque você ama o seu agressor. E aí processo, né? E aí é difícil, porque o cara sai, aí volta, se redime, faz um sexo muito bom. Normalmente esses caras têm um sexo muito bom. É uma das características do relacionamento patológico, é que o agressor tem um sexo muito bom. Ele sabe te dar prazer quase com a mesma proporção do que ele consegue te causar dor. Você entendeu? Então, eu aconselho, se cadastre em nãomintapramim.com.br para você entender um pedacinho de como funciona essa cabeça aí. E no caso dele, para fechar, eu acho que ele precisa de terapia também. Ele e ela, né? Ela com certeza para sair dessa. E ele, porque quando eu falo disso nessa semana, né, do Chega de Mentiras, acredite se quiser, o Vilela, é lógico, você tem uma proporção muito maior de mulheres relatando como é a vida delas. Mas muitas vezes acontece, sabe o que agora? Homens falando, Ricardo, você me descreveu e eu quero sair dessa. Ricardo, eu me vi como um agente abusador. Eu quero sair dessa. Como é que eu saio disso? Porque eu não quero ser assim. Então tem alguns que realmente não querem ser assim. Eles entraram talvez por um processo cultural, de família, sim, de pai, já era de avô, que a família era daquele jeito, e o cara entrou no processo. E ele quer sair, ele não quer mais ser daquele jeito. E dá para mudar? Dá. Mas precisa realmente fazer sozinho você não sai. Isso é um ponto pacífico. Você precisa fazer uma terapia. Ajuda. É isso. Quando a violência doméstica é um processo. No começo que eu falo, ninguém chega dando uma voadora no outro. E assim, o indivíduo é sempre muito sedutor. Muito. Sexo bom, atenção, não sei o quê. Aí, durante o relacionamento, começa a dar uns pontos de tensão. Aí começa. É um processo, né? Violência psicológica, verbal, né? Verbal, até chegar no ponto da violência física. É aí que a pessoa fala, pô, mas aí vem a lua de mel. Porque o indivíduo também fala, aí ele vai lá, flores, é um processo e vai. É um círculo vicioso. E nem a mulher, e em muitos casos o homem, percebe isso. Quando o indivíduo percebe, é o ideal, porque aí ele precisa realmente de terapia, porque o que é cultural a gente muda. Entendeu? Agora, patológico não. Perfeito. Tem psicopata? Tem. Tem o cara que realmente tem borderline, complicado. Tem. Né? Tem. Isso é um caso. Agora, tem esse que é cultural mesmo. E o indivíduo está tão inserido na cultura que ele não percebe. Ele acha que, ok, é isso, que ele não está fazendo isso. Né?
Quando ele percebe, ótimo, porque aí vai para terapia, é bom para ela e para ele, porque ele percebe, é o passo certo. Fala, pô, eu estou agindo errado, eu preciso mudar. É a primeira coisa, porque quem não quer isso, não adianta terapia, não adianta religião. Se o indivíduo não quer, não vai, meu filho. Não vai. Agora, casos como esse dele perceber, eu acho importantíssimo, porque o homem também precisa disso. Porque a gente não percebe. Nós estamos tão inseridos na cultura que a partir do momento que a gente nasce, você está recebendo bons e maus costumes. A sociedade, a moral, a nossa moral é feita de bons e maus costumes. Às vezes você está reproduzindo e tem mulher que reproduz isso também. Sim. E passa para o filho. Misoginia, machismo, sexismo. Ela mesma, a mulher passa. Ela trata a menina de um jeito, ó, você tá. E o menino pode. E a menina não. Entendeu? Então passa e acha que tá tudo bem. E lembrando que não é só de homem para mulher. Tem muitos de mulher para homem. E tem também relacionamentos homoafetivos que tem tem a mesma coisa. Essa situação. É isso essa aí. Situação, é isso aí. Entendeu? Agora, tem casos que rola lá um sadomasoquismo. Por isso que a gente precisa ter um olhar, não é tudo igual. É uma relação, eles estabelecem mesmo uma relação. Eu fiz um caso do indivíduo que ele acabou matando a mulher, mas ela dava nele também. Ela machucava, ou ela batia nele. Aí ele ia parar no hospital, de facada, não sei o quê. Aí ela ia lá cuidar. Era uma coisa deles. Aí ele voltava, aí ele batia nela. Ela ia pro hospital, uma simbiose. Aí ele ia no hospital para ficar com ela. E foi até que um dia ele acabou matando mesmo.